A graça e a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite a todos. Estamos aqui para mais um culto mensal online da FLAM. E é uma alegria muito grande, um privilégio estarmos juntos para a gente orar, para meditar na palavra de Deus, para ouvir os testemunhos. Então, estamos muito felizes e gratos ao Senhor por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos uma pregadora especial, a Ivone Botelho, fundadora da Missão Jovens da Verdade, missionária da CEPAL, e muitas outras coisas que eu não vou dar conta de apresentar, então ela mesma vai falar um pouquinho, mas com certeza vocês serão ricamente abençoados com a palavra dessa serva de Deus. Ela é uma bênção, tem me abençoado por tantos anos. Nós temos uma amizade, e Deus a usa tremendamente para nos abençoar. Então, vai ser assim, nós vamos fazer uma oração inicial, depois eu já vou passar a palavra para a Ivone, ela vai entregar a mensagem, e após a mensagem nós teremos os testemunhos de alguns alunos. Nessa noite, os que se propuseram, se disponibilizaram, e desde já eu agradeço, foram o Márcio, o Abraão e a Fernanda. Então, muito obrigada já de antemão por vocês se disponibilizarem. É um privilégio, né? A gente contar aquilo que Deus fez na nossa vida e certamente nós seremos muito abençoados de ouvir o testemunho de vocês. Então, vamos orar pedindo a Deus que nos dirija em tudo nesse culto, que tudo seja para a honra e glória do nome dele, que tudo concorra para a nossa comunhão e para o louvor da sua glória. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, por estarmos aqui reunidos, porque o Senhor cuidou de nós e chegamos até aqui. Obrigado pelos muitos livramentos dos quais nem temos consciência. Obrigado pelo teu amor constante. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui para participar desse culto online, que está participando ao vivo. E obrigado também pelos que vão assistir depois. Muitos não podem participar ao vivo, mas eles vão assistir. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial nessa noite. Peço uma bênção maravilhosa sobre a Ivone, Senhor, que o Senhor a use poderosamente e que ela fale daquilo que está no teu coração para os nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por tudo, abençoa cada aluno e aluna que vai dar o testemunho. Obrigado por tudo. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, com a palavra, nossa diretora emérita, Ivone Botelho. Bom, boa noite, pessoal. Estou contente de estar com vocês. Não é vou fazer uma pregação, né? Vou compartilhar alguma coisa da palavra de Deus que eu tenho entendido que é muito, muito importante, talvez uma das coisas mais importantes da nossa vida. E que, muitas vezes, estudando teologia, lendo a Bíblia e na vivência, são tantas as demandas espirituais, né? E a gente sente a necessidade de pontuar algumas coisas que sejam basilares, né? De muita importância para a nossa vida e que tenha significado enquanto estamos aqui e quando nós também partirmos. Então, eu pensei em falar alguma coisa, eu acho que vocês vão gostar do tema, porque eu quero falar um pouco sobre amor e relacionamento. Sobre relacionamento entre pessoas, né, com Deus, sobre o amor e sobre aquilo que é, assim, tão importante na nossa vida, né? Eu gostaria de ler para nós, em Gênesis, bem no começo, na criação do homem, vou ler na Bíblia
tradicional mesmo, porque geralmente eu uso a mensagem, né? Que é uma tradução contemporânea, é uma paráfrase, né? Então, aqui diz assim, Gênesis 1, 26. Aí, Deus disse, né? Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus os criou seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a governem. E tenham poder sobre os peixes, aves, répteis, para vocês se alimentarem, e aí vai, mas sobre todos os animais selvagens. E isso aconteceu. E viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. Passou a noite, veio a manhã, e este foi o sexto dia. Bom, eu escolhi esse texto porque ele é a criação da humanidade, a criação do ser humano, um olhar sobre o início de tudo, quando era bom e perfeito e tudo pacífico. Então, Deus criou os seres humanos, mas aqui o texto fala, façamos os seres humanos parecido conosco. Então, eu queria chamar a atenção que façamos no plural. E é tão interessante e intrigante que já em Gênesis, no Antigo Testamento, já usa uma palavra no plural, né? O verbo no plural. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então, o que eu gostaria de trazer, em primeiro lugar, é que Deus é um Deus trino. Nós sabemos, e depois vieram as revelações, e no Novo Testamento fica bem claro que tem Deus o Pai, Jesus o Filho de Deus, e tem o Espírito Santo, né? A gente pode ver isso claramente, espero falar um pouquinho para vocês depois. Mas, aqui fala façamos, então já é uma alusão à Trindade. E o que é maravilhoso, que na Trindade já existe, são 3 em 1, é um mistério, mas já existe uma coisa linda, que é esse relacionamento entre eles, que embora sejam 3 pessoas, é um Deus só. E eu queria pensar com vocês, arriscar, que quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, no que é que somos parecidos com Deus? Certamente não é no corpo, porque Deus é espírito, né? Então, a gente sabe que nós somos seres espirituais, seres inteligentes, né? E a teologia traz semelhanças. Eu gostaria de lembrar para nós 2 semelhanças que Deus nos fez parecidos com Ele, com esse DNA divino, né? Eu acho que a espiritualidade é uma coisa assim tremenda e clara, que todo ser humano tem espiritualidade e ele anseia Deus, né? Mas Deus nos criou seres relacionais. E ele nos criou para relacionar. Deus nos criou para amar e ser amados. Por isso que, de alguma maneira, a humanidade, todos nós estamos, toda a nossa vida, de certo modo, ela vai em busca disso. A gente busca um grande amor. A gente busca o amor e a aceitação do nosso pai e da nossa mãe. E a aceitação do pai, o valor que o pai dá e demonstra amor para o filho, e da mãe, é importantíssimo na formação, na segurança e na formação dele como um ser humano saudável e completo, digamos assim.
Então, nós fomos feitos para nos relacionar. E Deus se relaciona. E quando eu vejo o Evangelho, eu acho tão bacana a boa notícia do Evangelho, que nos alcançou. E nos alcançou de uma maneira assim tão efetiva, que a gente se tornou agora proclamadores dessa boa nova, dessa boa notícia. E a boa notícia que Jesus trouxe, que os anjos trouxeram, que Jesus trouxe, é que Deus quer se relacionar com os homens. Deus quer fazer amigos e filhos entre os homens. Aí vem um assunto complicado, que nem eu saberia, mas toda a complicação que foi a queda. O ser humano era maravilhoso, gente, parecido com Deus, inteiro. Mas com o pecado, nós ficamos desajustados, avariados, defeituosos, inseguros, acusadores, briguentos, rixosos. Tudo isso foi agregando por uma insegurança. E por que pecamos? Por que pecamos? E o pecado do homem foi desobedecer a Deus. Porque, de algum modo, ele já sabia, se tudo era bom, então, de algum modo, o ser humano entendia o que era bom, né? Mas ele desobedeceu a Deus e seguiu o seu caminho. E eu penso também que nessa desobediência, nessa rebeldia, o ser humano queria ser independente de Deus. Ele era tão inteligente, tão bacana, tão completo, que, induzido pelo mal, ele teve o absurdo de pensar que poderia ser igual a Deus. Né? Então, o que é impressionante é que nós somos seres relacionais. Toda a nossa vida vai ser em torno disso, de relacionamento. Nós não podemos viver sozinhos. O homem sozinho morre, ele não sobrevive. Nós precisamos de gente para estar conosco. E para nós vivermos plenamente, nós precisamos de Deus, porque Deus é vida. E nós só estamos vivos e só estamos aqui porque Deus sustenta, porque Ele nos mantém vivos pela sua graça. Então, a minha proposta é a gente perceber como Deus é um Deus relacional. Por exemplo, quando Jesus pede para João Batista batizá-lo, em Mateus 3. Então, aliás, João Batista quer batizar Jesus e batiza. Mas Jesus não quer ser batizado. E João Batista fica convencendo. Aliás, Jesus fica convencendo João Batista a batizá-lo. Mas João Batista fala: você é o santo de Deus. Você é o Cristo, o enviado. Como eu vou te batizar? Esse batismo meu é de arrependimento, não é para você. Mas Jesus falou: convém que eu seja batizado para a gente obedecer ao Pai em tudo. E João Batista obedece e batiza Jesus. Eu acho maravilhoso, porque Jesus se identificou conosco até no batismo. Ele veio, se encarnou e até ao batismo ele se submeteu como homem. Mas é maravilhoso que quando Jesus está sendo batizado, desce o Espírito como em forma de pomba, e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu filho, é toda a minha alegria. É aquele que eu amo de paixão. Esse é o meu garoto. Então é maravilhoso, porque ali a gente vê a Trindade. Deus Pai falando com Jesus e o Espírito descendo. Até os teólogos falam: quer discutir sobre a Trindade? Vai até o Jordão ver o batismo e você vai conhecer a Trindade. Então eu acho maravilhoso, porque a gente vê nessa visita de Deus e Deus praticando Jesus. E é maravilhoso
que quando nós nos convertemos a Cristo, nos tornamos seguidores dele, nós nos tornamos filhos de Deus. E Jesus fala no Evangelho inteiro que a graça, tudo que aquele recebeu, ele está nos dando. Ele fala, olha, tudo que o Pai tem me revelado, eu falo para vocês, o que o Pai está me dando, eu dou para vocês vão fazer obras maiores do que essas. E Jesus é o Filho unigênito, único de Deus, mas ele se tornou primogênito. Ao vir, nos buscar, se sacrificar por nós e fazer de nós seus irmãos e filho do mesmo Pai. Não é maravilhoso? Relacionamento. Deus buscando a gente para relacionar conosco. E eu acho tão interessante Mateus, eu estava meditando em Mateus esses dias, e daí logo depois Jesus vai ser tentado no deserto. E o diabo tenta e fala, transforma essas pedras em pães se você é o Filho de Deus. Daí ele diz, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu penso que Jesus lembrou, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E eu gostaria de dizer para vocês, queridos alunos, irmãos em Cristo, que nós somos filhos amados de Deus. E é muito importante que o Espírito Santo revele isso para nós. Que nós somos importantes para Deus. Deus nos aceita do jeito que nós somos. E Ele nos ama. Eu imagino que na hora quando Jesus estava sofrendo na cruz, Ele se submeteu à cruz, porque Ele acreditava no amor de Deus. E às vezes, quando eu estou com alguma crise, às vezes estou me sentindo uma ameba, sem valor, ou meio perdida, eu lembro, Deus me ama como Ele amou Cristo. Em Cristo, sou amada perfeitamente, completamente por Deus. Queridos, dito isso sobre o relacionamento de Deus perfeito e harmônico entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um servindo o outro, um glorificando o outro, Deus e Jesus nos diz que devemos nos relacionar uns com os outros em amor. Que eles vão conhecer as pessoas, o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele, pelo modo como a gente vive, porque nós nos amamos. Então, o que eu gostaria de repartir agora, que eu tenho muitos anos de crente, estou no final da vida, na última etapa, é que a coisa mais importante na nossa vida são relacionamentos. São as pessoas com quem a gente faz relacionamento, amizade, são as pessoas. Tem uma pesquisa em Harvard que eles fizeram logo depois da Guerra do Vietnã. Eu acho que é com 70 mil pessoas, eu posso procurar a fonte. É com milhares de pessoas. E perguntando o que os fazia feliz. O que foi a coisa mais importante, muito bem elaborada a pesquisa, mas o que faz o ser humano feliz? O que importa no final das contas? E pasmem, a pesquisa concluiu que o que faz as pessoas contentes, felizes, são os relacionamentos. Viver bem com a família e ter amigos, irmãos, pessoas com quem se relacione. Nós, por causa da queda, temos uma necessidade enorme de ser aceitos, de ser amados. Então, quando nós encontramos amigos e quando nós desenvolvemos na nossa família esse relacionamento em amor, isso é alguma coisa muito significativa, muito importante e que traz verdadeira segurança, paz e contentamento. Eu sei que vocês sabem, tem muitos versículos falando
sobre o amor, e Jesus nos falando para amar o quanto é importante, amar como a nós mesmos, amar como ele nos amou, e todas essas coisas. E elas são, de fato, muito importantes e dão significado à nossa vida. Então, quando Deus nos salvou, ele nos salva pessoalmente. Mas Deus, no plano dele, está de olho na coletividade, na igreja. Então, quando Jesus foi ensinar os discípulos, os alunos deles a orar, eles falaram, mas o que será que ele fala com Deus? Eles tinham aquelas orações curtas, decoradas, da Torá, da lei, que eles falavam todos os dias, de manhã, no meio da tarde, à noite, eles oravam, eles declaravam o amor deles e pediam a bênção de Deus. Mas Jesus gastava muito tempo em oração, e levantava de madrugada, e orava até tarde, e se retirava para orar, e eles falaram, Senhor, ensina para nós essa oração, o que é que ensina essa reza para a gente, o que você fala na sua oração? Daí Jesus falou, olha, vocês, quando forem orar, digam assim, Pai Nosso. Gente, essa foi uma revelação tão grande para os discípulos, porque até a chegada de Jesus, Deus é chamado de Senhor, Criador dos céus e da terra, poderoso, quase nem podia pronunciar seu nome. E Jesus falou, quando vocês forem falar com Deus, chama ele de Pai, porque ele é o nosso Pai. Mas o que é muito interessante que eu estou trazendo aqui é que ele diz, Pai Nosso. Nós precisamos o tempo todo estar antenado, que nós não somos, o evangelho não é para indivíduos, é pessoal a salvação, mas Deus visa a família, a comunidade, os irmãos. Pai Nosso. Perdoa pecados nossos, dívidas nossas, pão para todos nós, tentações que temos, livra-nos. Não nos deixes cair em tentação, não deixe que nenhum de nós caia em tentação. Livra-nos do malvado, do maligno, do mal. Então Jesus ensinou a gente a entender que nós não devemos viver sozinhos, individualistas. Mas Deus não é egoísta, Deus é o contrário disso. A Bíblia declara, o apóstolo João diz, Deus é amor. É uma palavra que pode definir Deus. Ele é amor. Ele gosta de se relacionar. Deus tem uma queda, uma paixão pelo ser humano. Imagina que no plano dele tem o Gênesis iniciando 1 e 2 e terminando em Apocalipse. Ele tem todo um plano para que todos nós vamos morar com ele, ter um novo céu, uma nova terra, um novo homem, uma nova dimensão, sem sofrimento. Esse mundo é muito cruel, cheio de sofrimento, de desencontro, de injustiça. Mas um dia nós seremos como ele é e nós viveremos em eterna paz e harmonia. Mas ele quer que nós entendamos que nós devemos viver bem uns com os outros. E o que desejamos para nós, precisamos desejar para o nosso irmão e para nossa família, para o nosso próximo. Queridos, concluindo, não se contentem de viver um relacionamento meia boca na sua família. Não se contente. Se você pedir a Deus, Deus derrama amor no seu coração. E você vai amar aqueles que estão bem próximos de você. E é o poder de um. Começa com um. Você pode relacionar muito melhor com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Jesus deu a tarefa para nós de anunciar o evangelho e de ser Cristo para esse mundo como igreja, na coletividade, porque sozinhos nós não damos conta. Mas ele deu isso para nós. E Deus quer fazer isso.
quer nos encher do amor dele. Somos parecidos com eles, porque somos relacionais. E uma outra característica de Deus, muito interessante, que pode ficar para outro dia, é que Deus nos criou para a unidade. E Jesus fala, eu gostaria que vocês fossem um. É para completar a ideia de relacionamento e completar a vontade de Deus de que nos amemos, que sejamos um e que tenhamos unidade. Deus é três, mas é uma perfeita unidade. A igreja é o corpo de Cristo, é uma unidade. E Deus quer isso, que a gente tenha uma vida boa, que glorifique a Deus, que demonstre que o nosso Deus, quem é o nosso Deus? A gente está aqui para refletir a imagem de Deus. E vamos refletir muito melhor se estivermos juntos, junto dos nossos irmãos, nos amando um ao outro e nos relacionamos. O relacionamento é importantíssimo na nossa vida. Então, e é a vontade de Deus. Então, nós devemos pedir a Deus que Ele abençoe, que a gente seja como luz, entendeu? Onde você chegar, chega a luz, chega um bom perfume, chega a alegria, chega a paz, a comunhão. Que Deus possa fazer isso conosco, porque eu sei que vocês já estão crescendo, aprendendo tanto de Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês numa transformação profunda, de dentro para fora. E que a gente possa, eu, você, cada dia, refletir melhor quem é Deus, o Deus que nós servimos. Refletir melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Seguir Ele bem de pertinho, fazendo do jeito que Ele fazia. Amém? Vamos orar? Pai querido, o Senhor é o nosso Pai, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu essa possibilidade, Senhor, de sermos teus filhos amados. Nós cremos que o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama incondicionalmente, porque o Senhor nos aceitou quando nós éramos seus inimigos, quando éramos pecadores. O Senhor tem esse plano de salvação antes da fundação do mundo. O Senhor nos ama com amor completo e perfeito. Aleluia, Senhor. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada porque a gente pode orar, falar com o Senhor, nos relacionar, ter o Senhor todos os dias conosco, no café da manhã, no trabalho, onde estivermos, Senhor. O Senhor está conosco porque a gente tem um relacionamento de amor. Isso é tão maravilhoso, isso nos dá força para continuar. Cremos que um dia estaremos com o Senhor, que um dia seremos perfeitos como o teu Filho é. Cremos que o Senhor perdoa os nossos pecados em Jesus Cristo e que o Senhor está nos conduzindo, ó Deus, cada dia, na construção do teu reino. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor derrame esse amor perfeito, incondicional, verdadeiro no nosso coração. Cura as nossas feridas emocionais, nossos medos, insegurança. Cura-nos, ó Deus. Revela para nós o quanto o Senhor nos ama e nos aceita. E derrama esse amor para que a gente possa amar aqueles que estão conosco, Deus, nossa família, nossos vizinhos, nossos irmãos na igreja, todas as pessoas que vivem nesse mundo criados à tua imagem e semelhança, Senhor. Faça isso conosco. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que presente nós ganhamos hoje. Que palavra abençoada, Ivone. Muito obrigada. Você aí na sua correria, né? Mas você se dispôs a preparar e trazer para nós uma palavra tão abençoadora. Agradecemos a Deus pela sua vida
e agradecemos por essa palavra tão especial. Foi maravilhoso, não é? Como Deus é bom. Deus nos ama mesmo, porque nos deu uma palavra tão acolhedora e tão abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando continuidade ao culto, nós vamos agora ouvir os alunos. A gente está com essa proposta, né, de ouvir alguns testemunhos, são testemunhos breves, né, mas para a gente saber o que Deus está fazendo na vida dos nossos alunos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Abraão, depois vai ser o Márcio, depois vai ser a Fernanda, tudo bem? Pode ser assim? Então, cada um deles tem 6 minutinhos. Então, já marca aí, ou pede para alguém te ajudar a marcar. Eu vou marcar aqui também. Se passar dos 6, eu vou levantar a mão. Tá bom? Tá bom assim? Então, tá bom, Abraão. Conte para nós algo especial que Deus fez na sua vida, uma bênção, um livramento. Tá com a palavra. Boa noite a todos. E todos sejam alcançados pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu testemunho de cura, né? Ainda na minha infância, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, me recordo, sofri uma queda. E aparentemente não foi nada, né? Sofri uma queda. Passado alguns dias, eu me recordo bem, era uma manhã, eu estava brincando, e não sei se vocês lembram, hoje a TV é digital, mas lembram da TV de tubo? Quando mudava a antena, ela chuviscava ou ficava colorido. Então, foi justamente isso que meus olhos contemplou. Estava brincando, como se, de repente, a minha visão ficou toda colorida. Ali, eu apaguei. Acordei, isso foi 9 horas da manhã. Acordei no Hospital Santa Casa, em Mogi das Cruzes. Era 5 horas da tarde. Desde as 9 da manhã até as 5 horas da tarde, eu fiquei desacordado. Eu lembro de meu pai me rodeando, de alguns familiares. E, enfim, o médico disse que eu havia sofrido uma lesão, questão da queda. Aí, esse desmaio foi devido a uma convulsão do trauma. E ele falou à minha mãe que eu deveria tomar um remédio por toda a vida. Eu tive uma lesão no cérebro. E o tempo passou. Fiz alguns exames, fazia aquele eletrocefalograma, até que um dia minha mãe, eu lembro que ela falou assim, nós vamos confiar em Deus e você não vai precisar de tomar mais esse remédio. E ela deixou, isso é um risco de parte dela, né? Ela deixou de administrar a mim aquele medicamento. E para a honra e a glória de Deus, isso faz mais ou menos mais de 40 anos atrás, não tive nenhum problema. A sequela desapareceu. Então, eu vi nisso a mão de Deus. A medicina dizia que eu iria tomar esse remédio por toda a vida. Mas eu vi nisso a mão de Deus e estou aqui para testificar que Jesus, ele cura. Se não estamos livres de passar por enfermidades, por problemas, são coisas do ser humano decaído, né? Mas Jesus prometeu estar conosco e, se ele quiser que a medicina intervenha na nossa vida, ele deu capacidade aos médicos para intervir em nós. Mas se ele quiser fazer direto, sem intervenção humana, ele faz, porque ele é Deus. Então, eu estou aqui para testificar que Jesus me curou e 2024 ele continua curando. O Deus que disse a Moisés, quando saiu do Egito com o povo, ele disse, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios pegarão em vocês se vocês obedecerem os mandamentos, porque eu sou o Senhor que vos sara. Então, o Deus do passado, Jesus, no Antigo Testamento, no tempo presente, continua curando. Então, esse é o meu testemunho de uma cura. Jesus cura. Se tem alguém doente aí, creia, Jesus cura. Se tiver que passar pelo médico, você vai passar, mas Jesus tem poder para curar.
Amém, glória a Deus. Olha como é bom a gente ouvir os testemunhos, né? Eu não sabia, ninguém sabia dessa história. Que bênção, Abraão. Louvado seja Deus pela sua vida, pela obra de Deus na sua vida. Nos edificou muito. Que Deus o abençoe grandiosamente. Continue abençoando, né? Já abençoe e continue abençoando. Amém. Que legal. Agora a gente vai ouvir o Márcio. Então, Márcio, tem 6 minutinhos. Está com a palavra. Graça e paz a todos. Amém. Porventura, o irmão Abraão aí deixou algum tempinho para trás, já passa para mim, porque eu vou ter que correr aqui. Tá bom? Mas é coisa muito rápida, assim, que Deus fez na minha vida, na minha família. Não é em caráter de saúde, né? É um caráter de uma bênção material, uma grandiosidade que Deus fez na minha família, mas para chegar a esta bênção grandiosa que Deus fez, eu tive que, primeiro, pontuar a palavra da mãe Ivone, que ela colocou assim, que muitas vezes a gente quer ser independente de Deus. E eu, na minha jornada ali, como pai de família, como supridor, tentei ser independente de Deus. E aí o Provérbios, né, diz assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, tipo, eu esqueci totalmente disso. Coisa de crente, né? Aprende, mas não quer praticar. E aí, num dado momento, uma bênção muito grandiosa foi a construção da minha casa, né? Daqui a pouquinho já vai levantar o ponto de laje, a gente está em tempo de construção, e o testemunho é grande, não dá para falar, mas eu quero falar de uma bênção material em relação ao carro que a gente adquiriu. Quando eu recebi a bênção da minha casa, de construir, foi um presente que a minha sogra me deu, de depois de 17 anos de casada, ela pediu para a gente construir em cima da casa dela, que ela está se sentindo sozinha. Isso vai deixar a família bem motivada, bem assim, do amor de Deus, porque a gente queria comprar, mas não conseguia comprar, um financiamento muito caro, e a sogra chegou e chamou a gente e falou que pediu isso aí, pediu chorando, disse que está se sentindo sozinha, e nos abençoou. Começamos a nossa construção, e aí chega o provérbio, irmão, perdi meu carro. Não sei quantos de vocês já ouviram falar busca em apreensão, já ouviu falar? Pois foi. Estávamos devendo o nosso carro, já estava indo para a terceira parcela, liguei para o banco falando, olha, eu quero pagar essa prestação antes que o banco tome. Irmãos, eu estava preparado. Fui trabalhar, deixei o carro na calçada lá da empresa. O que aconteceu? Pegaram meu carro. Nossa, eu chorei, fiquei mal, fiquei triste. E aí foi um tempo muito ruim, foi muito constrangedor. A minha sogra viu ela levar meu carro. E eu fiquei muito triste, né, quando aconteceu isso aí, porque o carro era para os nossos filhos, a gente tem 2 filhos, e aí só sei que falei para minha esposa, falei para minha sogra, falei, então eu vou ficar sem carro é porque a gente vai construir. Eu achava isso. Irmãos, não era. Eu comecei a levar meus filhos na caminhada, deixava a cliente no trabalho e ia levar meus filhos, e a perna sequinha aqui que eu tenho, que eu estou bem magrinho, tá? Ela não aguentava, doía, só sei que eu falei assim para Amanda, a gente precisa de um carro. E aí, rapidamente, eu falei, vamos ver alguém que consiga passar um carro, presta atenção no testemunho, um carro 2001, 99, e alguém que me deixa pagar parcelado. A hora que eu estava pedindo. Eu estava desse jeito. Eu tinha uma ideia, 2011, um carro maior, e eu falei, meu Deus, eu quero me dar um Palio, senhor. Um Palio, um Corsa, enfim. Depois de tentativas, a minha esposa não concordou no começo, e eu sentei e falei, quem vai me dar a resposta certa vai ser minha sogra. Sentei com ela, ela falou, irmão, vai porque vocês precisam. Minha sogra falou que sim. No mesmo dia, arrumando meus filhos para ir para a igreja, liguei para uma irmã que estava vendendo um Meriva 2008. E ela falou, olha, eu vendo para você o carro parcelado, e disse mais, pagar parcelado, Márcio, não é problema. Eu só quero que você me ajude a comprar meu próximo carro, porque eu estou perdida. Irmãos, para a glória de Deus, ela vendeu o carro dela para mim, o Meriva, 2008, carro grande, cabe a família toda, e o aprendizado que a gente viu nesse testemunho todo, que por mais que a gente erra, quando o desejo do nosso coração está no propósito correto, Deus nos direciona. Porque os planos que eu fiz foi para cuidar da minha família, não foi tirar nada de ninguém. Então, só que existe um sistema, e ele vai funcionar independente disso. Quando eu achei que a gente estava desamparado, sabe o que Deus fez? Para a glória de Deus, ele me livrou de financiamento. O IDEA estava financiado, tinha IPVA.
Deus me deu um carro para pagar em condições muito mais fáceis. O carro dela vale 19 a 20 mil. Ela me vendeu um carro por 12 mil. Então, assim, a gente está rindo à toa, a gente está feliz. Então, essa é a bênção que eu queria compartilhar com vocês. Isso é uma bênção material, mas, assim, é algo que foi cuidado de Deus, né? Porque, como diz a irmã Ivone, Deus, ele nos ama e ele cuida do seu. Hein? Amém. Que linda palavra. Louvado seja Deus. E Deus é exatamente isso. Ele mostra o amor dele também por meio das coisas materiais, né? São de várias formas que ele mostra que nos ama. Obrigada, Márcio. Que bom conhecer essa parte da sua vida, essa experiência que você teve. Muito obrigada. Fomos muito abençoados. E agora nós vamos ouvir a nossa querida Fernanda, vai nos abençoar também com uma palavra, um testemunho. Com a palavra, está com a palavra, Fernanda, pode falar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Engraçado que nunca, não e nem conversamos, nem sabiam quem eram os irmãos que iam hoje dar testemunho, mas cada um vai dar testemunho numa área diferente. A cura, bênção material e o meu de libertação. A multifacetada de Deus, né? Que ele age em tudo aquilo que é necessário para todos os propósitos. Eu vou contar para vocês do meu testemunho de conversão, que foi muito forte, e quando Deus me libertou da mente que estava escravizada. Eu sempre fui uma pessoa que buscava Deus, sempre busquei a Deus, buscava Deus intelectualmente, porque sempre fui uma pessoa intelectualizada. E a minha família não é evangélica, e a minha família do interior, então um povo que tem assim um certo preconceito, que tem um preconceito, que tinha, né? Lá um preconceito como fosse um povo inculto. Era o que se pensava lá quando eu era criança, então eu cresci com isso. E eu cresci para ser uma pessoa bem intelectualizada, em busca, então eu buscava Deus intelectualmente. Eu tinha um desejo de conhecer a Bíblia intelectualmente. Buscava o intelecto. Então, quando Deus começou a me buscar na minha gravidez, Deus começou a me chamar, e eu fui, inclusive com uma amiga. Mas quando eu chegava no culto com ela, eu gostava de ouvir os louvores, mas eu achava que eram musiquinhas, eu não tinha noção da dimensão do que era o louvor. Eu dizia, eu vou depois da musiquinha. Imagine, o meu grau de... Ela disse, mas não é musiquinha, é um louvor, é louvar a Deus. E eu via a expressão das pessoas, e às vezes algumas pessoas antes do pastor falavam, e eu ficava intelectualmente discernindo que a conjugação do verbo não estava certa, a concordância não estava boa. Você tem uma ideia de como era que estava a minha mente. Mas aí eu parei. Teve um dia que eu disse assim, parei, olhei para todas as pessoas, era uma igreja muito grande, que eu estava lá visitando com a minha amiga, muitas pessoas, e eu verifiquei que aquelas pessoas a quem eu estava criticando estavam leves, estavam felizes, estavam experimentando uma paz que a minha mente não tinha. Não que eu não fosse uma pessoa em paz, mas a minha mente não estava em paz. Era uma quantidade de pensamentos dentro da minha mente que eu não conseguia parar e eu não tinha paz. Então, eu me determinei num dia, eu disse assim, eu vou agir como eles. Eu vou fechar os meus olhos e vou permitir, eu vou louvar como eles louvam, vou me prostrar diante de Deus como eles fazem, porque o que eu estou fazendo não está dando certo. A minha maneira de buscar a Deus não está dando certo. Então, lá fui eu, fechei meus olhos, eu fiz assim, meus olhos estão fazendo julgamentos que eu não devo. Eu vou assistir o culto de olhos fechados. O culto não, estava no louvor. Eu vou fechar os meus olhos, porque os meus olhos não estão sendo bons. No que eu fechei os olhos e, de fato, louvei como antes eu não louvava, de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, e não mais com o meu julgamento, então, minha amiga estava do lado, meu coração começou a pegar fogo, pegar fogo. Eu fiz assim, Deus me julgou, vai me condenar, vai me matar, foi tudo que eu pensei. Eu disse para minha amiga, Deus vai me matar, meu coração está pegando fogo. Ela disse, é o fogo do Espírito Santo, fique tranquila.
Mas começou a queimar, a queimar, a queimar, e foi subindo pela minha garganta. Aí eu tinha certeza, Deus já me julgou, vai me matar aqui no meio desse culto, porque eu não sou boa. Aí eu também não falei mais nada para minha amiga, e começou a subir, aí entrou pela minha, assim, foi subindo para a minha cabeça, por dentro, e foi gerando uma pressão tão grande dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Eu disse, vai explodir, eu com consciência de tudo. E onde tinha queimado, continuava queimando por dentro. Continuava subindo, e subiu com pressão, uma pressão tão grande na minha cabeça, que a impressão que eu tinha, a sensação que eu tinha, é que ia queimar meus cabelos de dentro para fora, que ia pegar fogo todo ali. Aí a pressão ficou tão forte na minha cabeça, e de repente saiu aqui pelo meu ouvido, com a sensação, né? Pelo meu ouvido. E aí eu experimentei uma paz que eu nunca tinha tido. A minha mente ficou livre. Eu não fiquei mais com aqueles pensamentos que não paravam. Eu experimentei aquela paz prometida pelo Senhor, que eu nunca tinha experimentado antes. Então, quando veio uma alegria tão grande, eu disse, a esse Deus eu quero servir. E agora eu entendo por que essas pessoas estão aqui dançando, sorrindo, porque esse Deus liberta, e nada que a minha mente possa fazer, ou buscar, ou estudar, vai me libertar. Por isso eu escolhi a Jesus. E a Ele eu sigo. Esse é o meu testemunho de libertação. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Fernanda, por repartir essa experiência tão rica com a gente. Meus irmãos, então estamos caminhando ao final. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite, né? Cada um contando sua experiência. Como Deus é maravilhoso. Mas aí fica para o próximo culto, né? Outras pessoas vão compartilhar. Mas isso é muito bom, porque isso nos une em Cristo, fortalece a nossa unidade, não é mesmo? Então, muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Abraão. Obrigada a todos que estão aqui ao vivo. Obrigada aos que vão assistir. Que Deus continue nos abençoando. E, mais uma vez, muito obrigada, Ivone. Sua palavra foi realmente muito especial, muito impactante. Foi bênção, bênção direta do céu. Eu não estou visualizando aqui, o nosso coordenador está aqui conosco, professor Dr. Binja. Eu não estou visualizando. Acho que não. Acho que não, né? Jaziel também não está, né, Ivone? Eu tinha um compromisso. Ah, sim. Aí ele teve que sair 7h30. Não tá não, viu? Ok, então eu vou pedir para fazer a oração final. Fausto, você poderia orar por nós para concluir esse culto? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Amém. É bom quando a gente está na presença do Senhor, a gente sente o amor dele, né, irmã Ivone? O amor dele nos faz mais leve, né? Nos faz mais humanos, Mais ou menos. né? Eu fico até emocionado, que é bom, é bom sentir a presença do Senhor, né? Que pena, né, irmã Adriana, que nós temos que encerrar, né? Mas com certeza, a palavra, como ela é viva, ela vai continuar falando no meu, no nosso coração, seja em que momento for. O Senhor continua falando tremendamente aos nossos corações, nos aliviando, né, irmã Fernanda? Tirando essa sensação de peso, de fardo, que o dia a dia tem colocado sobre as nossas vidas, né? O Senhor tira esse fardo, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Nós temos que aprender com o Senhor, aprender a descansar. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Eu te rendo louvores nessa noite, glorifico e exalto o teu santo nome. Agradeço, Senhor, por este momento de comunhão, de amor, de sentir o teu Espírito Santo falando ao nosso coração, Senhor. A palavra não foi de homem, os testemunhos não foi de homem. Com certeza veio do céu para a nossa vida. Nós sentimos, Senhor, abençoados. Pedimos, ó Deus querido, que esse amor continue nos envolvendo, Senhor. Continue nos cativando, nos levando, Senhor, a patamares maior de intimidade com o Senhor, de intimidade com o teu Espírito Santo, Senhor. Sabendo relacionar cada vez mais com os nossos irmãos, com aqueles a quem o Senhor quer que venhamos a falar da tua maravilhosa palavra, Senhor. Nós precisamos ser, sim, instruídos, ó Deus. E pedimos ao teu Espírito Santo que venha trazer essa direção, essa revelação ao nosso coração em todo momento, Senhor. Eu abro aqui, Senhor, o meu coração e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Obrigada, Fausto. Então é isso, meus irmãos queridos. Uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Deus vos abençoe. Amém. Até o próximo. Amém. Boa noite. Tchau. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, Gisele. Tchau. Ah. Um beijo para você, Dona Ivone. Ah, querida, tempo aí. Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, depois desse momento gostoso com a sua presença aí nos alegrando. Saudades, viu? Saudades mesmo, viu? Quero saber quando a gente se encontra, talvez lá no culto, não sei. Né? É, vamos combinar. Tá bom, querida. Quando for lá ver o seu filho, avisa para ver se ele me avisa para a gente tentar almoçar juntos depois. Tá. Tá bom? Tá, sim. Mas em breve. Cabelo, né? Bonito. Oi? Você cortou o cabelo? Não, mesma coisa. É que ele tá meio sem jeito. O seu tá bonito. O seu eu achei lindo. Minha mãe, eu mostrei o seu Instagram para minha mãe e ela falou: Nossa, que cabelo lindo que ela tem. Gracinha. Ela te achou muito bonita. Tô aqui, ó, suando para terminar, para conseguir concluir todos os trabalhos, porque esse ano eu perdi meu pai, balançou bastante minhas emoções e ainda está balançando. Então, muito desânimo, às vezes, mas faz parte. Mas eu vou batalhar, porque esse curso mexeu com a minha vida no bom sentido, me abriu tremendamente o entendimento do que significa seguir a Deus e com menos julgamento, com menos legalismo e com mais fé. Então, eu sou muito grata, mas eu não sou das alunas exemplares, né? Então, com esse abalo aí que eu tive, me segurou muito, mas minha família está me ajudando, minhas filhas estão me ajudando a correr atrás, vamos ver se eu consigo terminar o meu TCC, vamos ver. Tomara que dê certo. Aí eu te conto, tá bom? Já é o último semestre? É o último, 6º, né? Passa rápido. Passa! Para vocês que estão vivendo, não é tão rápido, mas para a gente... Não. É coisa, né? É uma época difícil. Esse semestre, principalmente porque como eu atrasei nos projetos, aí ficou muita coisa acumulada, e aí quando vem e-mail dizendo que tem mais matéria, que tem mais trabalho, eu falo, meu Deus, isso não vai acabar nunca. É isso. Mas vamos ver. Até o Marcos falou para mim, tranca. Eu falei, não, se eu trancar, eu não vou honrar a minha palavra, que eu falei que eu ia cumprir até o fim. E depois eu não volto. Nessa fase de vida é difícil a gente destrancar e voltar, né? Então eu falei, Marcos, me ajuda.
Aí, semana passada, ele falou, olha, tem um trabalho que nós vamos fazer, uma missão o dia inteiro. Não é que eu fiquei doente? Aí eu tive, eu geralmente assim tenho uma queda de resistência, tive um problema de dores abdominais, muita dor, aí pegou a articulação, aí acabei não indo. Então não sei se eu vou ter outra oportunidade, porque eu pedi para ele por causa do estágio, né? Uhum. Eu não tenho horas de estágio, aí domingo eu vou pegar no pé dele de novo. O que que eu posso fazer? Ah, mas aí eles vão te dando oportunidade. Você pode concluir o curso e no outro semestre você ir fazendo suas horas de estágio. Será? Pressão pode. Vamos ver se eu consigo. E não entrega o certificado sem estágio. É como uma disciplina. Sim. Pode. Não tem jeito mesmo. Mas a pessoa conclui e fica devendo aquilo. E você faz e entrega. Vou fazer. Eu vou chegar até o final. É muita pressão. Vai! Meu paizinho tinha muito orgulho de eu ter começado esse curso. Não, ele está na graça da presença de Deus, mas a minha mãe está aí para testemunhar. Eu vou entregar como um presente para eles. É mesmo. O presente foi primeiro para mim, mas para mim e para minha família. E aí eu vou compartilhar com a minha mãezinha essa honra de poder concluir. Mas vou seguir atrás. Então vou conversar para saber se eu posso fazer então isso para concluir o estágio no outro semestre, né? Tá certo, minha querida. Um prazer enorme lhe ver, viu? Prazer mesmo. Deus te abençoe, viu? Beijo, dá um abraço no seu esposo. Beijo para a filha, beijo para toda a família. Obrigada. Tchau. Tchau.